Graças damos a Deus por mais um dia, aqui poder estar juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, que a mão do Senhor venha estar sobre a sua vida nesse dia de hoje, e que o Senhor venha fazer resplandecer o rosto do Senhor sobre ti e te dê a paz. Amém? Eu quero já estar meditando numa passagem bíblica nesse dia de hoje, uma palavra que Deus tem trazido no nosso coração, que se encontra no livro de Juízes. Juízes 6, versículo 1, que diz a palavra do Senhor. Amém. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevaleceu a mão dos medianitas sobre Israel, e fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas, os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e se punham contra eles no campo, e destruía toda a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, e nem ovelha, e nem boi, e nem jumento, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinha como gafanhoto em tanta multidão, que não se podia contar, e nem eles, e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. E lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quanto vos oprimia, e os expeli diante de vós, e vos dei sua terra, e vos disse: eu, Senhor, vosso Deus, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e não temai aos deuses dos amorreus, em cujo a terra habitai. Mas não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofras, e que pertencia a Joás, a Abiezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que
é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor desamparou-nos e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Uma palavra que Deus nos deu nesse dia de hoje, que Deus tem nos trazido ao nosso coração, para estar meditando juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Uma palavra qual Deus nos traz sobre uma situação qual os filhos de Israel estavam enfrentando, o qual a palavra do Senhor nos diz no título dessa mensagem: a servidão sobre os medianitas. Nós sabemos que Deus, o Senhor, que permitiu esse povo estar ali no Egito, o Senhor o tirou aquele povo do Egito, né? O Senhor resgatou esse povo da escravidão, o Senhor tirou esse povo da dura serviço, o qual eles passavam, o qual eles estavam enfrentando ali, o Senhor usando ali o seu servo, Deus trazendo através da vida de Moisés. O Senhor traz para esse povo uma liberdade, desse povo sair das garras do inimigo. O Senhor libertou esse povo das mãos dos egípcios, né? O Senhor mesmo que permitiu eles ir até o Egito, o próprio Deus tira eles também do Egito com a sua mão forte, com a sua mão poderosa. Nós sabemos que Deus, ele agiu de uma maneira tão soberana, né? Que o Senhor fez ali 10 pragas acontecer para mostrar o seu poder, para mostrar a sua grandeza, para mostrar que tão grande é o Deus o qual estava tirando esse povo da terra do Egito, para mostrar para este povo que não era pelas suas forças, não era pelas suas condições, mas era pela bondade de Deus, era pela grandeza de um Deus vivo, poderoso, um Deus fiel, verdadeiro, que estava resgatando esse povo dali das terras do Egito. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor tira esse povo ali, o Senhor faz esse povo contemplar ali as grandezas de Deus. O Senhor deu uma ordem para eles não temer os seus inimigos, não temer os deuses dali dos amorreus, mas que esse povo viesse confiar em Deus, que viesse submeter às vontades, o poder, a bondade de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que esse povo, eles começam ali a adorar deuses, a se voltar para deuses que não é o Deus verdadeiro qual os resgatou. E a palavra do Senhor diz que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal, praticando as suas obras ali, de adorar a deuses que não era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. A palavra do Senhor nos diz que ali o Senhor permite que os inimigos venham oprimir eles. A palavra do Senhor diz que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas. E ali o Senhor permite que esse povo venha passar essa tão grande dificuldade nas mãos do medianita. Né? Deus permite que o inimigo venha contra eles. Não foi simplesmente o inimigo vir contra Israel, mas o Senhor os deu na mão dos inimigos. Deus permite que os medianitas, Deus permite que esse povo se levanta e vem contra os filhos de Israel. De tal maneira que a Bíblia diz que sucedeu que vinha contra eles os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente subiam contra a vida do povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que de tal maneira que Deus deu a vida deste povo, Deus permite que esse povo venha enfrentar essa situação, quando eles se esquecem de Deus, se afastam de Deus. Aí a palavra do Senhor nos diz que Deus entrega ele na mão dos inimigos. O mesmo Deus que guerreava, que sempre guerreou contra os inimigos por causa de Israel, agora o Senhor entrega eles nas mãos dos inimigos, porque eles
esqueceram de Deus, porque eles se afastaram de Deus por causa deles desobedecer a Deus e fazer o que parecia mal ao Senhor, adorando outros deuses, se esquecendo do Deus verdadeiro, se esquecendo do Deus que tirou eles do Egito, se esquecendo do Deus que fez um grande resgate em suas vidas. E a palavra do Senhor diz que está escrito na palavra do Senhor que, mediante Deus os entrega essa situação, Deus os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. 7 anos, aquele povo ficou ali em uma situação tão difícil. A Bíblia diz que, prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, eles chegaram ao ponto deles terem que fazer cavernas e covas para eles tentar livrar a sua plantação, livrar a sua semente, qual eles plantavam, para eles conseguir obter uma colheita. Eles fizeram ali as cavernas, eles fizeram ali, louvado seja Deus, cavernas e covas para tentar escapar, para tentar livrar a sua colheita, para eles terem alguma coisa, para eles conseguirem livrar algum tipo, algo para eles, porque a Bíblia diz que tudo que eles plantavam subia contra eles, os seus inimigos, e tudo era destruído. Toda a sua semente, toda a sua colheita, tudo que eles plantavam, o inimigo tomava posse e destruía. Só que a palavra de Deus nos diz que, prevalecendo essa situação por 7 anos, no capítulo 6, no versículo 6, a palavra do Senhor diz que aí, assim empobrecendo de tal maneira que a situação fica difícil de tal maneira que Israel ia se empobrecendo muito pela presença do inimigo, né? Porque o inimigo estava atuando ali na permissão de Deus. E ali, Deus deixando até o inimigo ir até ao ponto que aqui no capítulo 6, no versículo 6, a Bíblia diz que empobrecendo muito, porque esse povo subia contra a vida dos filhos de Israel. A palavra do Senhor diz que quando eles se punham, destruía toda a novidade da terra e não deixava mantimento em Israel, não deixava nada, porque ele subia em tão grande multidão, que era como gafanhoto contra os filhos de Israel. Mas a palavra do Senhor diz que no capítulo 6, no versículo 6, e assim Israel empobrecendo muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel, eles lembraram de fazer o que eles precisavam fazer. A palavra do Senhor diz que eles clamaram ao Senhor. Ele se lembrou de Deus. Ele se voltou para com Deus. Eles lembrou de clamar pelo socorro de Deus. Eles voltam a clamar pela misericórdia do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles clamam pelo Senhor, e sucedeu que clamando os filhos de Israel, por causa dos medianitas, Deus é tão bom, a misericórdia de Deus era tão grande, e é tão grande para com esse povo, para com nossas vidas, né? Que a Bíblia diz que quando eles clamam ao Senhor, o Senhor, e por causa, e quando eles clamam ao Senhor, sucedeu que clamando os filhos de Israel, por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel e disse: assim diz o Senhor. O Senhor fala para eles. O Senhor faz eles lembrar de tudo que o Senhor falou para eles. Quando eles clamam, o Senhor traz para eles o entendimento, um profeta, para fazer eles lembrar do que foi que eles ouviram, do que foi a ordenança que Deus deu para ele. A palavra do Senhor faz eles entender que Deus tinha dado para eles uma ordem.
A palavra do Senhor faz eles entender que o Senhor que tirou eles do Egito. E o profeta diz: assim diz o Senhor, eu vos fiz subir e tirei da servidão e livrou da mão dos egípcios. Deus faz aquele profeta falar para eles tudo quanto Deus fez. E o Senhor fala para eles dizendo quantos o oprimia diante de vós. E o Senhor tinha dado uma ordenança para eles. Quando Deus tirou eles do Egito, quando Deus tirou da casa da servidão, quando Deus livrou eles dos seus inimigos, o Senhor disse para eles: não temam os seus inimigos, porque quem cuidava deles era Deus, quem cuida deles é Deus, quem guerreava as suas guerras é o Senhor. Mas a palavra do Senhor traz a palavra do Senhor usando este profeta, dizendo que o Senhor tinha dado para eles uma ordem, mas eles não deram ouvido. E por eles não dar ouvido, toda essa situação veio sobre eles. Deus entregou eles na mão dos inimigos. O inimigo prevaleceu contra a vida deles. Tudo que eles faziam era devorado, era destruído por causa da presença do inimigo. Só que aqueles clamando ao Senhor, o Senhor traz para eles entender o porquê eles estavam vivendo aquela situação. Porque por não dar ouvido ao Senhor, por deixar de temer a Deus, mediante as circunstâncias, se voltar a fazer o que era mal diante do Senhor, por isso e por essa causa, eles estavam vivendo aquela situação. Só que a bondade de Deus é expressa aqui no capítulo, no versículo 11, né? Quando o anjo do Senhor, então o anjo do Senhor veio o anjo do Senhor, assentou debaixo ali do carvalho. E a palavra do Senhor nos diz que ali estava o anjo do Senhor. E ali o anjo do Senhor começa a ter uma conversa com o Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus já tinha ali alguém que Deus ia fazer uma obra. Os midianitas estavam prevalecendo. Os midianitas estavam ali atuando até esse povo entender o porquê eles estavam vivendo aquela situação. E a palavra do Senhor nos diz que quando o anjo do Senhor vira para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. A palavra do Senhor diz que Gideão expressa para o anjo do Senhor, dizendo: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu ao anjo do Senhor e diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? Muitas vezes, aleluia, louvado seja Deus, Gideão ele chega a dizer: se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu isso? Porque na palavra de Deus nós aprendemos e vemos que, mediante as situações, nós olhamos para Deus, nós questionamos ao Senhor, nós cobramos de Deus. Muitas vezes cobra-se de Deus, reclamam-se do Senhor. E muitas vezes esquecemos de olhar para dentro de nós. O que recebemos de Deus? Qual foi a palavra que Deus deu? Qual foi a ordenança do Senhor? Deus tem algo muito forte para nossas vidas dentro dessa palavra. Eu tenho certeza que ela não vem em vão. Eu tenho certeza que Deus não dá a palavra por um acaso. Deus tem algo para nos trazer a entender, né, que quando o anjo do Senhor diz para o Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele diz: mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveem todas essas coisas? Aqui não houve uma reflexão de olhar para dentro de si. Às vezes nós vemos nos dias, né, quando nós encontramos essa palavra, que Deus tira esse povo da escravidão, da servidão, e Deus dá uma ordem, mas eles não obedecem à ordem de Deus. Eles não acatam aquilo que Deus falou. Aquilo que, no princípio, eles ouviram de Deus.
E no decorrer, ele se distancia de Deus, ele se afasta de Deus, a decadência vem, o inimigo prevalece, a situação difícil vem, e ali eles não conseguem entender que por causa deles, que estava vindo essa situação, por causa das suas decadência, por causa da sua apostasia, por causa do seu afastamento, por causa do se esquecer daquele que tudo fez, é que estava acontecendo tudo aquilo sobre a vida deles. Né? Aqui nós encontramos Gideão dizendo onde está, né? Todas as maravilhas. E Deus trazendo o meu coração dentro dessa mensagem, nós conseguimos ver que quando Deus resgata as nossas vidas, quando Deus tira o homem e a mulher do Egito, que é o mundo, o qual muitos estão aí no mundo, quantas pessoas estão neste mundo de sofrimento, sendo escravizado pelo inimigo, sendo escravizado pelas prostituições, sendo escravizado pelos vícios, sendo escravizado pela vida errada, sendo oprimido, destruído, sendo muitas vezes ali debaixo de um jugo, de uma servidão, que ninguém dá nada para a pessoa, alguém olha e diz, não vai ter jeito, vai morrer desta maneira, vai morrer bebendo, vai morrer nesse vício, vai morrer nessa prostituição, vai morrer nessa escravidão. Mas Deus, que é bondoso e misericordioso, levanta alguém que vai lá, prega a palavra, leva uma palavra de Deus, e aquela vida é resgatada na presença do Senhor. O Senhor tira do mundo de escravidão, o Senhor tira do mundo da dura cerviz, o Senhor lava, purifica com a sua palavra, traz para a presença do Senhor, coloca diante da presença do Senhor, e é uma nova criatura, é um filho de Deus transformado, liberto pelo poder da palavra, pela purificação do sangue carmesim derramado na cruz do Gólgota. Aquela vida é transformada pelo Senhor. Mas só que, e ali quando Deus liberta, quando Deus tira da dura cerviz, Deus dá uma ordem, dizendo, não vai se voltar aquilo que você adorava, não vai se voltar a tais coisas. Deus não recebe uma ordenança de Deus, agora que está liberto, que está transformado, não peques mais, mas como o Senhor deu essa palavra, né? Como está escrito a palavra do Senhor, agora que já está limpo, não peques mais. Agora que alcançou a libertação, que foi resgatado, não peques mais. E ali a palavra do Senhor nos traz, recebendo esta ordem, começa a viver uma nova vida, uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de onde a mão de Deus está todo instante, a todo tempo cuidando, aonde a mão de Deus está ali todo tempo abençoando, aonde Deus purifica de todo o pecado, aonde Deus purifica de toda dura cerviz, aonde Deus purifica de todas as enfermidades. Às vezes ali naquela dura cerviz que vivia já estava até condenado à morte, já estava ali lançado na escravidão com a sentença de morte, mas Deus foi ali, tirou da escravidão do Egito, que é o mundo. Deus traz a presença do Senhor, Deus muda a sentença, aonde a sentença era de morte, ele dá vida, aonde a sentença estava desenganada, até muitas vezes, quantos são resgatados, que os médicos já deu a sentença dizendo não tem mais jeito, mas o doutor Jesus Cristo de Nazaré vai ali dar não só a receita, mas dar o diagnóstico, a cura, e traz a presença do Senhor e dá uma nova vida. E a palavra do Senhor nos diz que, e aqui o Senhor traz, tirando a escravidão, o Senhor dá uma ordem, agora que já está liberto, para seguir o Senhor, para ouvir tão somente o Senhor. Não temas os seus inimigos, não temas os seus adversários. Mas, no decorrer do tempo, né, como este povo aqui recebeu uma ordem, quanto deste povo aqui se esqueceu de Deus, eu já quero trazer aquilo que Deus está trazendo no meu coração nesta mensagem de hoje, para vidas que eu creio que irão ouvir essa palavra, que um dia foram resgatados como este povo,
Já quero estar levando diante de Deus aquilo que Deus traz ao meu coração nesse dia de hoje, que mediante essa palavra esse povo recebeu uma ordenança para não se voltar a Deus estranho, para não temer os seus inimigos. Mas eles se voltaram, se esqueceram de Deus, e ali vê o inimigo prevalecendo sobre as suas vidas. E dentro dessa palavra, Deus tem algo muito forte para trazer ao nosso coração, que muitas vezes acontece na vida de muitos que recebem a palavra de Deus, na vida de muitos que recebem uma ordenança do Senhor, que é resgatado da escravidão. Deus falou, não é para se voltar, não é para temer os seus inimigos. Mas ali, no decorrer do tempo, a pessoa começa a se esquecer daquilo que Deus fez. Começa a se esquecer de tudo que Deus fez, da operação que Deus atuou para a libertação. Começa a se esquecer da ação de Deus. No Egito, Deus fez 10 pragas. E quanto Deus resgata, quantas pessoas que Deus resgata, que Deus fez tão grandes sinais, que aos olhos humanos, que olha a pessoa, nem acredita que é aquela pessoa. Porque a transformação de Deus foi tão grande, que alguém que viu antes, que vê depois, fala, não pode ser, porque como estava, não pode ser. Mas Deus fez tão grandes coisas. Deus operou tão grande. Aleluia, louvado seja Deus. A operação de Deus foi tão grande que aos olhos dos que vê, fica muitas vezes até pasmo, porque quem olhava antes não dava nada. Quem olhava antes dizia, não tem jeito. Mas o Senhor o alcançou, o transformou, o libertou. Mas só que, mediante o decorrer do tempo, quantos se afastam de Deus, como fez esse povo? Quantos se esquecem de tudo que Deus fez? E começa muitas vezes até a fazer como este povo. Começa a se voltar e fazer o que parece mal aos olhos do Senhor. Começa a se voltar e se praticar, muitas vezes, até aquilo que deixou quando se chegou diante de Deus. Começa a se esquecer das ordenanças de Deus. Começa a se voltar a praticar coisas que não é para praticar. Começa a se afastar de Deus. Porque a prática das coisas que desagradam ao Senhor, quando a palavra do Senhor diz que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quando a prática das coisas que desagradam a Deus, o Espírito Santo ele vai se afastando. A presença de Deus ela vai se afastando. E quando Deus se afasta, a adversidade ela se aproxima. O inimigo se aproxima, porque tudo que ele já oferece para abrir um espaço para ele entrar. Tudo que é oferecido pelo inimigo, ele já oferece, a oferta dele tem uma condição já vindo após a sua oferta. Ele oferece algo para o homem e a mulher que está na presença de Deus fazer para que ele venha, através disso, entristecer o Senhor. E, infelizmente, a presença do Senhor não vai permanecer. Deus vai se afastar. E a presença de quem muitas vezes não quer ver o nosso bem, o inimigo das nossas almas, ele vai se aproximar. E quando ele se aproxima sem misericórdia. Ele se aproxima sem dó, porque ele não tem misericórdia. Misericórdia tem o Senhor de nossas vidas. E ali a destruição é total. Ali ele vem com toda a força para destruir. Porque aí a batalha é travada, né? Ali a guerra é grande, porque a palavra do Senhor diz que esse povo, eles estavam vivendo uma situação empobrecendo de tal maneira que eles não tinham mais, eles estavam vivendo uma situação que eles tiveram que fazer caverna, covas, para tentar escapar alguma coisa para eles. Só que o próprio Deus estava ali deixando
a situação acontecer, permitindo que essa situação viesse por causa do mal que eles estavam praticando diante deles. E, mediante este mal que eles estavam praticando ao Senhor, 7 anos se passaram e chega um tempo que eles lembram de Deus. Eles clamam ao Senhor. O Senhor levanta o profeta para fazer eles entender que não foi Deus que esqueceu deles, mas eles que se esqueceram de Deus. Porque Deus deu uma ordem para eles, eles se esqueceram da ordenança de Deus e começaram a praticar coisas que entristeciam o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que aqui Gideão ele chega a dizer, dizendo, mas onde estão as maravilhas que Deus nos contou? Que nossos pais nos contaram que Deus fizeram. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós vemos uma igreja que ela indaga o poder de Deus. Hoje em dia nós vemos uma igreja que ela questiona aonde está o Senhor que fazia o paralítico andar, que fazia o cego ver, que fazia o mudo falar, que fazia o morto ressuscitar. Hoje nós vemos pessoas, elas estão questionando aonde está o Senhor? Aonde está Deus? Aonde estão as maravilhas que Deus operou? Cadê o Deus que fazia? Aonde está? Né? Nós vemos pessoas nessa mesma condição de Gideão. Hoje em dia, nós vemos pessoas que elas lamentam, elas questionam onde está a igreja fervorosa, aonde está a igreja que o paralítico andava, que o cego via e que o mundo falava. Aonde está as maravilhas que muitas vezes contemplaram no passado e hoje em dia não vimos mais? Aonde está? E dentro deste próprio versículo nós podemos encontrar já uma resposta. Onde está? As maravilhas que o Senhor operava. E aqui já está a resposta. Não é porque Deus mudou. Aqui nós já temos a resposta nessa passagem. Não foi Deus que se esqueceu desse povo, mas foi o povo que esqueceu de Deus. Não foi Deus que se afastou. Somente Deus que se afastou, porque Deus ele não fica onde está o pecado. Mas também foi o povo que se afastou de Deus. E pelo afastamento da presença de Deus, é que muitas vezes nós vimos situações como essa. O inimigo prevalecendo de tal maneira que há um questionamento, aonde estão esses sinais? Aonde estão as maravilhas que ele diz aqui, que os nossos pais nos contaram, que o Senhor fez subir do Egito? O Senhor fez 10 maravilhas ali, o Senhor operou no Egito. Com permissão de 10 pragas, Deus operou 10 maravilhas para mostrar quem era o Deus de Israel. Aqui Gideão ele pergunta, onde está as maravilhas que nossos pais nos contaram e não nos fez subir do Egito? Aí ele chega a dizer, porém o Senhor nos desamparou. Só que, e nos entregou na mão dos medianitas. Mas não foi Deus que desamparou este povo. Foi este povo que se esqueceu de Deus. Foi esse povo que se afastou da presença de Deus. Foi esse povo que fez o que parecia mal diante do Senhor. E por isso eles estavam vivendo essa situação. Por isso eles estavam vivendo essa escassez, essa adversidade, que diante deles eles não tinham o que fazer. Eles não tinham como se livrar das mãos dos inimigos, porque Deus estava diante dessa situação. Deus estava permitindo essa situação.
E mediante a fé, mediante a graça e o poder de Deus, é o que Deus traz ao meu coração nesse dia de hoje. É o que vive a igreja de hoje, é o que tem vivido muitos lugares nos dias de hoje. Porque Deus, às vezes as pessoas dizem, Deus desamparou. Às vezes as pessoas estão vivendo situações que, mediante a sua fé, elas acham que Deus esqueceu delas. Elas pensam que Deus desamparou elas. Elas pensam que Deus esqueceu delas. Mas não foi ela, não foi Deus que esqueceu delas. Foi elas que se afastou de Deus. Foi o mal que elas têm praticado, as situações que elas têm praticado, têm levado Deus para distante delas e elas para distante de Deus. Mas o que nós encontramos dentro dessa passagem, daquela palavra de Deus, é que aqui esse povo, eles clamou ao Senhor. E quando eles clamou ao Senhor, Deus trouxe a resposta para eles. Deus levantou um profeta que diz para eles, eu te dei uma ordem, eu dei uma ordem para vocês não se esquecer, não se afastar, não temer os seus inimigos, porque se vocês me obedecessem, viver debaixo da minha ordenança, ninguém podia prevalecer diante desse povo. Não há adversidade que iria ter vitória diante desse povo se eles estivessem debaixo da potente mão de Deus, se eles estivessem obedecendo à vontade de Deus, se eles estivessem vivendo a vontade do Senhor, piamente ali debaixo da ordenança do Senhor, ninguém prevalecia contra eles. Mas a palavra de Deus diz que eles fizeram o que parecia mal diante do Senhor. E ali a situação foi cada dia mais estreitando, a adversidade foi cada dia mais prevalecendo, o mal cada dia mais parecia estar os vencendo, e eles sem condições de vencer, porque não há como vencer se não for debaixo das ordenanças de Deus. Não tem como nós vencer o inimigo das nossas almas se não for com o poder de Deus. Se não for com a presença daquele que tudo pode. Se não for com o nosso general, chamado Jesus Cristo de Nazaré, mediante as nossas vidas, diante das nossas batalhas, diante das nossas guerras. Quando Deus está diante de nós, quando Deus está diante da batalha, ninguém prevalecerá. O Senhor diz na sua palavra que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos se nós estivermos debaixo da potente mão do Senhor. Porque aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa quando está debaixo das ordens de Deus, quando está vivendo a vontade de Deus, quando está vivendo a ordenança de Deus. Ninguém prevalece. Ninguém. Porque maior é o Senhor. O Senhor disse para Moisés, quando você chegar diante de Faraó, que ele perguntar quem foi que te enviou, você diz, eu sou, foi o que te enviou. Aquele que tudo pode, aquele que mediante a batalha, a dificuldade, a enfermidade, a adversidade, ele nos faz vencedor. E a palavra do Senhor nos diz que Gideão, ele diz, o Senhor nos desamparou. Nós bem sabemos que como nesse tempo deste povo, como na situação deste povo, não foi Deus que desamparou esse povo. Não foi o Senhor que desamparou esse povo. Foi esse povo que se afastou de Deus. Como os dias de hoje. Porque Deus traz essa palavra ao meu coração. E eu tenho certeza. A igreja de hoje, o povo de hoje, muitos do povo de hoje, estão vivendo essa situação. Porque Deus, ele traz algo no meu coração. Quantos que têm se afastado de Deus, têm vivido um mundo de depressão? Quantos que têm se afastado de Deus, que têm vivido uma calamidade? Quantas pessoas que estão vivendo uma adversidade, que muitas vezes o Senhor está permitindo, porque se afastou de Deus. Quantas pessoas que estão vivendo adversidades, que elas não conseguem vencer, porque se esqueceu de Deus. Deus falou, é para seguir aqui, e não tem seguido aquilo que Deus manda. É para seguir o caminho, segue a direita e está seguindo a esquerda. Está seguindo um caminho, é para ir por este caminho e está indo por outro caminho.
E por isso, muitas vezes, tem enfrentado circunstâncias, situações que não consegue ter a vitória. Porque não está obedecendo à palavra de Deus. Não está permanecendo debaixo da ordenança do Senhor. E o Senhor, ele diz, o Senhor nos desamparou. Então, o Gideão, ele diz, onde estás, maravilha? E ele chega a dizer, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Mas o Senhor quer misericórdia. O Senhor levanta. Gideão, ele diz, Gideão, vai nessa tua força e livrarás a Israel na mão dos medianitas. Deus é bom, a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus vê, Israel clama, o Senhor desce com a resposta, o Senhor desce, levanta Gideão ali para livrar a Israel das mãos do medianita. E a palavra do Senhor chega a nos dizer que o Senhor diz para ele, vai nessa tua força. Gideão, ele chega a conversar com o do Senhor e diz que ele é a maior, ele é a menor dali das tribos, ele pertencia à menor das tribos, mas Deus escolheu ele para levantar ele, para livrar aquele povo. E o Senhor diz, vai na sua tua força que você livrará Israel das mãos dos medianitas. E Gideão ele chega a dizer, mas eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse, porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás o medianita como se fosse um só homem. Deus levanta Gideão, o menor da tribo de Manassés. Deus levanta ele e diz, eu hei de ser contigo, você vai livrar a Israel, você vai vencer os medianitas como se eles fossem um só homem. E a palavra do Senhor diz, aleluia, louvado seja Deus, que Gideão levanta ali com 32.000 homens. E a palavra do Senhor chega a nos dizer que Deus, ele vira para Gideão e diz para ele, muito é o povo, quando Deus levanta Gideão ali para livrar a Israel da mão dos medianitas, Gideão estava ali com 32.000 homens. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor diz para Gideão, muitos são os que são contigo. Porque Deus queria mostrar ali sua grandeza, o seu poder. Mais uma vez, Deus queria mostrar para esse povo quem é que estava livrando a vida deles. E a palavra do Senhor chega a nos dizer que quando o Senhor diz para Gideão que muitos eram que estão com ele, o Senhor manda dizer para ele, os covardes, medrosos que voltaram 22.000. E Gideão fica com 10.000. E o Senhor ainda chega a dizer para Gideão, ainda há muitos que estão com você. Leva esse povo ao ribeiro para beber água. E quando aquele povo chega ali para beber água, a palavra do Senhor diz, aleluia, louvado seja Deus, louvado e agradecido ao nome do Senhor, que aquele povo começou ali a beber água, aquele que bebesse como um cão, o Senhor falava, o Senhor mandou Gideão separar. E ali a palavra do Senhor diz que Gideão separou ali daqueles 10.300 homens que iria com ele. Louvado seja Deus. E ali o Senhor pega esses 300 homens para ir com Gideão vencer essa batalha, mediante um povo que estava ali. Você vê que a misericórdia de Deus, mesmo o povo se esquecendo de Deus, mas quando eles lembram de Deus, quando eles clamam ao Senhor, o Senhor começa a agir pela vida deste povo. O Senhor começa a agir para livrar este povo. E eu quero trazer algo para a tua vida, que vai ouvir esta oração, que vai ouvir esta palavra, para você ver o poder de um clamor, o poder de um clamor, o poder de uma oração. Quando alguém se coloca a clamar, mediante qual seja a circunstância,
mediante qual seja a adversidade, mediante qual seja a batalha, uma oração, ela pode mudar toda a história. Quando esse povo clama ao Senhor, se lembra de Deus e busca o Senhor já desce com socorro para eles. O anjo do Senhor já veio ao encontro de Gideão, já tem uma conversa com Gideão, Deus começa ali já a trabalhar pela vida deste povo. Gideão levanta com este povo, e ali de 32 fica 300 para ele vencer essa batalha, porque eu creio que Deus mais uma vez ia mostrar o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. E a palavra do Senhor diz, Gideão com esses 300, Deus manda Gideão pegar esses 300, Gideão faz prova de Deus, e Deus mostra para Gideão que verdadeiramente era o Senhor que estava falando com Gideão. Ali o novelo que ele coloca na terra, ele faz prova. Se o novelo tivesse molhado, a terra tivesse seca, ele verdadeiramente sabia que o Senhor estava com ele. E ele acorda pela manhã, o novelo está molhado e todo o orvalho, ali a terra está molhada de orvalho, mas o novelo estava seco. E a palavra do Senhor diz que o novelo estava ali molhado e toda a terra estava seca. E ali Gideão faz outra prova. No outro dia ele faz outra prova. Ele diz, agora eu vou colocar o novelo e eu quero ver se o novelo estiver seco e toda a terra estiver molhada, eu creio verdadeiramente o Senhor está. É o Senhor. E ali ele acorda pela manhã e o novelo está seco e toda a terra está molhada. E ali ele pôde ver que Deus estava com ele. Ele se levanta com esses 300 para vencer essa batalha. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ainda manda Gideão ali, onde ele derruba o altar de Baal. E aí, aonde Gideão vai ali, Deus manda ele levantar e rodear o acampamento do inimigo. Mais uma vez ele vê que Deus era com ele. A palavra do Senhor chega a nos dizer que Gideão, quando ele está rodeando ali o acampamento dos inimigos, ele vê 2 daqueles homens ali contar um sonho, aonde ele teve a confirmação, mais uma vez que Deus estava com ele. E ali a palavra do Senhor diz que ele sai para esta batalha, com esses 300 homens, para vencer ali esses medianitas. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor manda Gideão tocar a buzina. E ali acendendo ali as tochas. E a palavra do Senhor nos diz que sucedeu que quando Gideão ele partiu ali, ele repartiu aqueles 300 em 3 esquadrões. A palavra do Senhor diz que Gideão, ele deu as buzinas, ele deu os cântaros, ele deu as tochas nas mãos daqueles homens, daqueles 300 homens. E Gideão ainda disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. E chegando o exército do arraial, será como eu fizer, assim vós farei. A direção ali não era simples, não era só de Gideão, mas era do Senhor. O Senhor deu uma ordem para Gideão pegar esses 300 homens e vencer aquela grande batalha. Gideão ali na direção de Deus, ele repartiu aqueles 300 homens em 3 esquadrões, e ali deu o cântaro, ele deu a tocha, ele deu as buzinas, e a palavra do Senhor diz que Gideão vai com esse povo ali, e à meia-noite, ali nessa vigília, e já vendo todos preparados, aqueles 3 esquadrões ali, aquele exército de Deus, 300 homens, para vencer 135 mil. Mas só que diante desta batalha, quem estava era Deus.
Diante desta peleja, quem estava era o Senhor. Deus, ele deu para Gideão uma ordem. Você vai vencer. Mas quem estava diante dessa batalha era o Senhor. E Gideão chega ali nessa grande batalha. E tocaram, e os 300 homens tocaram as suas buzinas, partiram os seus cântaros que estavam nas suas mãos. E as tochas que estavam nas suas mãos acesas. E tocaram as buzinas e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficaram ali no seu lugar. Fizeram esta ação diante do inimigo. 300 homens para vencer 135 mil. E a palavra do Senhor diz que quando eles fizeram essa ação diante dos seus inimigos, ali em volta dos seus inimigos, 300 homens venceram essa batalha, porque eles, mais uma vez, acatou a ordenança de Deus, que Deus deu para Gideão. Deus falou para Gideão: você vai vencer os inimigos. Não é com 32 mil, mas é com 300 homens você vai vencer. É com 300, não é com 32, não. Não é com 10, mas é com 300. Deus deixou ali uma quantidade com a minoria com Gideão. Mas só que debaixo da ordenança de Deus, debaixo da direção de Deus, debaixo da submissão de Deus. E ele teve vitória. Os inimigos foram derrotados. Porque Deus estava diante desta peleja. Deus mostrou mais uma vez que é Deus que faz. Não é a quantidade, não é a grande multidão, não é a grande multidão para Deus operar. Mas é muitas vezes em pequenas quantidades, mas que esteja debaixo da vontade de Deus, que esteja acatando a ordenança de Deus, obedecendo o que Deus manda. Deus mostrou mais uma vez que ele era com esse povo. Deus teve misericórdia desse povo. Deus, mais uma vez, ele peleja pela vida desse povo. Porque Deus deu a ordem. E Gideão tomou posse. Fez prova de Deus, mas creu e viu agir de Deus. Deus não desceu com 32 mil, ele desceu com Gideão com 300. Às vezes nós achamos que tem que ser grandes quantidades para Deus fazer, não. Muitas vezes é o que Deus vai fazer em cima da nossa fé, nossa confiança em Deus. Mediante a sua pouca força, Deus vai fazer. Mediante a sua fé que está pequena, mas se você obedecer o que Deus está falando, ele vai fazer. Ah, mas é impossível. É impossível ao homem, mas é possível aquele que crê. E se crê no Senhor, como está escrito na palavra do Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus, ele traz o livramento. Não é pela grande quantidade. O Senhor diz para ele: o Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Imagina como estava a força de Gideão. Vendo o inimigo prevalecer 7 anos. Imagina como estava. Mas o Senhor diz para ele: vai nessa tua força. E eu vou livrar a Israel pela tua força. E Deus tem uma palavra para alguém nesse dia de hoje. Talvez você está achando tão difícil. Talvez você que está achando tão difícil porque você não tem mais força, né? Mas o Senhor, ele traz uma palavra para encerrar hoje, nesse dia de hoje. Que às vezes nós olhamos como esse povo dizendo: mas o Senhor desamparou, o Senhor se esqueceu. Mas o Senhor está dizendo hoje, que muitas vezes tem até lamentado: aonde está Deus, que fez tantas coisas, que resgatou, que libertou, que curou, que lhe tirou da escravidão? Aonde está Deus? Ele está lá no mesmo lugar. Mas nós onde estamos? Aonde está a sua vida diante de Deus? Só que quero te dizer que mediante, quando há um clamor, Deus age. Pelo um clamor aqui, Deus desceu com a providência. E Deus levantou alguém tão ali que ninguém dava nada, né? Talvez poderia olhar para Gideão, a menor tribo, né? Mas Deus levantou. E eu quero trazer uma palavra para a tua vida nesse dia de hoje.
que às vezes tem lamentado, onde está Deus? Talvez tenha questionado, aonde está o Deus que fazia o cego ver, que fazia o paralítico andar? Aonde está aquela igreja? Você é aquela igreja. Nós somos aquela igreja. O que cabe é nós voltarmos para com Deus. Clama ao Senhor e Ele vai descer com a ação, com a direção, com a estratégia para você vencer essa batalha. Talvez você está enfrentando uma luta dentro da sua casa, no meio da sua família, na sua empresa, onde você trabalha, que você não sabe mais o que fazer, mas clame ao Senhor, que através do clamor Deus vai trazer a resposta. Através do clamor, Ele vai muitas vezes usar a tua própria vida para você saber vencer esta batalha. Poder vencer os inimigos, independente com quantos sejam. Independente que seja um grande exército, mas o general que vence todas as batalhas vai tomar sua frente e através da sua vida, através da sua atitude, Deus vai te fazer vencedor em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que Deus nos deu no dia de hoje para trazer neste canal. E eu creio que aquele que crê vai tomar posse da sua vitória. Amém? Já quero agradecer a Deus por mais um dia, poder falar do amor de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Fique todos com Deus e não se esqueça de, você que ainda não se é inscrito, se inscreva e deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Amém.